Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento você está vendo aí a capa da nova lição, da lição do segundo trimestre de 2021. Dons espirituais e ministeriais. Este é o tema geral desse novo trimestre. Muito bem. Estamos nesse momento para trazer uma palavra acerca da leitura diária. O que são as leituras diárias? É aquilo que está escrito abaixo do texto áureo e da verdade prática. Geralmente está assim abaixo na sua lição, né? E são temas de segunda a sábado. E no domingo, todo mundo se reúne na Escola Bíblica Dominical, presencial. Não é o momento de agora que nós não podemos ir, mas normalmente é assim, para no domingo todo mundo compartilhar da lição por completo. Isso não quer dizer que na segunda-feira você vai ler uma leitura diária e pronto, esquecer da lição. O objetivo não é esse. O objetivo é que você leia a sua lição toda, né? Quanto mais se alimentar da palavra, melhor, para ficar também por dentro da lição. A leitura diária desta primeira lição de 2021, desse segundo trimestre, está aqui. Muito bem. Está escrito lá no livro, segundo escreveu Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 4. A diversidade de dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Muito bem. Na verdade, há uma diversidade. Esta palavra quer dizer que há uma gama de... uma diversidade, há muitos dons. Não somente aqueles 9 dons que Paulo elencou no capítulo 12, no capítulo 14 também ele vai falar alguma coisa, do livro aos Coríntios, e você sabe que tem os 9 dons que ele elencou, mas o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, não se limita somente a 9 dons, há mais, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável, então não se limita a 9 dons. Dizer que só tem 9 dons é dizer que o nosso Deus é limitado. Amém? No capítulo 12, o versículo 6 ao versículo 8 do livro escrito aos Romanos, você vai ver outros dons que vão contribuir também para se juntar com estes que Paulo falou. Aquele que exorta, aquele que ensina, aquele que reparte, reparta com liberalidade, e aquele que executa a misericórdia, faça com alegria. Então observe que há mais dons, não somente os 9, mas no capítulo 12, do versículo 6 ao 8 do livro aos Romanos, está elencado mais alguns dons. E qual é o dom que vai permanecer? A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então os dons são dados à igreja. Para quê? Para a igreja evangelizar. Foi o que Jesus disse aos discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o que? O Espírito Santo. E ser-me-ei testemunha, então, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e nos confins da terra. Então, o propósito dos dons é para a igreja evangelizar e também para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Lá no céu não precisaremos dos dons, porque nós estaremos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então os dons só é somente para a igreja aqui na terra fazer a obra do Deus grande e o Deus Todo-Poderoso. No céu, só o que permanecerá é o amor, porque Deus é amor. O apóstolo vai dizer que o amor jamais acaba. Os dons cessarão, mas o amor permanecerá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Muito bem. Qual o propósito dos dons? Os dons não são para a vanglória humana. Os dons não são para a exaltação humana.
alguém que é usado por Deus em profecia e muitas vezes se torna alguém que é colocado num pedestal em que ele não merece, porque o dom não é dele, o dom é de Deus, é dado por Deus para a edificação da igreja, para a glória de Deus, né? Muito bem. Este é o propósito dos dons espirituais. Existem os dons naturais, quando a pessoa nasce, né, com aquela aptidão para algum serviço, para alguma coisa, né? E também se adquire no dia a dia, né, num curso, num trabalho, aprendendo algum ofício. Aí, fulano tem um talento. Isto é um dom natural, mas o dom espiritual não tem uma fórmula humana, não tem um jeitinho brasileiro para receber dons espirituais. Só é pela graça do nosso Deus. Só Ele concede. Ninguém merece, mas é pela graça. Paulo disse, né? A Bíblia diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então, se é dom de Deus, vem da parte dele, toda dádiva gloriosa, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, disse Tiago. Não é verdade? Então, o propósito dos dons é esse: edificação da igreja, evangelização da palavra do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que lá na igreja de Corinto, eles não sabiam para que servia o dom, né? É importante saber para que serve o dom. Eles não sabiam. Dentro do culto era aquela bagunça, aquela desordem, a ponto de Paulo escrever e dizer: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais o quê? Ignorantes. Não é que eles não conheciam os dons. Eles tinham. Paulo disse no capítulo 1 e versículo 7 de 1 aos Coríntios, está escrito que na igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Todos os dons eles tinham, porém não sabiam usar, não sabiam para que serviam. E era um descontrole no meio do culto, a ponto de Paulo repreender, exortar, ensinar, né? Puxar a orelha, né? E eles receberam a palavra. Dado essa bagunça, outra igreja que viu que era uma desordem, né, o culto lá em Corinto, outra igreja ficou extinguindo o Espírito, querendo apagar o Espírito, porque nós não vamos ser chamados a atenção como foi chamada a atenção a igreja de Corinto. Então, não davam lugar, a palavra certa é essa, não davam lugar ao Espírito Santo. Paulo foi necessário ir lá e dizer: irmãos, não extingais o Espírito Santo, não apagueis. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que vivem no extremo. Né? Deus não chamou ninguém para ser mais santo do que os outros. Chamou para ser santo. Né? Deus também não chamou ninguém para viver na bagunça. Tem que ter ordem. Então, os dons servem para a edificação da igreja e para também o evangelismo. Porque depois que receberam o dom da parte do Espírito Santo, Pedro pregou e muitas almas se converteram. Né? Isso é dom de Deus. Pedro não salvou ninguém. A palavra de Pedro não surtia efeito. Antes, ele seguia Jesus de longe, mas quando recebeu o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, é repartido a cada um para o que for útil. Não útil para mim, mas útil para a igreja, né? Útil para a obra de Deus. Os dons são para o serviço de Deus e não para você e eu sermos servidos dos dons, né? Os dons não são para alguém se achar super crente, nem alguém ganhar fama. Os dons não são para isso. Não é atestado de santidade para ninguém. Os dons, não. Porque Jesus disse que naquele dia muitos dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome, né, operamos maravilha. Aí o Senhor vai dizer: para longe de mim, porque eu não vos conheço. Né? Na verdade, é pela graça e pela fé. Não é das obras para que ninguém se glorie, e também o dom
é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Estaremos de volta no futuro com mais uma leitura bíblica diária para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.